Léo, por que que o método tradicional prejudicou o teu processo? Vamos lá. Eu fiquei 13 anos na escola e eu tinha um sonho de ser médico. Só que eu ia mal na escola, eu tirava zero, eu reprovava. Então eu tinha um sonho de ser médico e eu reprovava, eu ia mal na escola. Então assim, imagina o que acontece na cabeça de um adolescente. Ele tem um sonho, ele quer ascender, ele quer mudar aquela realidade, né? Por que eu não? Eu lembro que quando eu entregava jornal, eu passava na frente da casa de um cardiologista que é muito famoso na minha cidade. Ele morava numa mansão, bem na esquina, assim. Eu subia uma ruazinha assim, pegava a esquerda e ia para o centro, onde que eu entregava jornal. E aí tinha uma casa branca, que era esse cardiologista, que era muito famoso na cidade. E eu morava num casebre, uma casa caindo aos pedaços, com rato, com barata. E aí eu ficava me perguntando, por que eu não? Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que viver essa vida miserável para sempre? Para sempre? Por que que eu não aprendo? Por que que eu sou burro? Por que que eu não posso melhorar de vida? Por que que eu não posso ascender na vida? Todo dia, assim, ó, pessoal, sem mentira. Todo dia que eu passava ali, eu imaginava o que que eu vou, porque eu entregava jornal nessa época. Eu imaginava o que que eu vou fazer para sair daqui. Jogar na Mega Sena? Entendeu? Minha família, minha mãe empregada doméstica, meu pai analfabeto, arrumando calçado, sapateiro. Entendeu? O que que eu vou fazer para sair daqui? Porque a escola ela diz o seguinte para você. Então imagina comigo isso na minha cabeça. Imagina o que que acontecia na minha cabeça, eu com 16 anos, 17 anos. A escola diz o seguinte para ti, que para tu vencer na vida tu tem que ser estudioso. Para você conseguir sair da pobreza, você tem que estudar. E aí você olha lá o boletim no final do ano, você olha para aquilo, 0, 0, 0, 2, 3. O que que entra na tua cabeça? Eu vou morrer pobre. Eu vou ter que passar a minha vida inteira aqui. Entendeu? Então, e aí tu vai instalando aplicativos mentais na tua cabeça. Tu vai acreditando naquilo. E aí tanto que eu lembro que teve uma época que eu trabalho. Tu vê como é que é a crença, né? Então, tá, se eu sou burro, eu vou ter que fazer o quê? O que vocês acham, pessoal? Se eu sou burro e quero sair da miséria, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trabalhar. Aí chegou uma época que eu entregava jornal de manhã, das 5 às 7 da manhã, das 8 ao meio-dia eu trabalhava numa lavagem de carro e de tarde eu ficava tirando xerox numa livraria. Era a mesma livraria que eu entregava jornal. Então de tarde eu trabalhava entregando jornal. Ou seja, eu trabalhava em 3 lugares. Para quê? Porque se eu sou burro e eu quero sair dessa condição, eu quero sair desse casebre, eu quero mudar de vida e eu não aprendo as coisas, porque a escola disse isso para mim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então tu vê como é que é as coisas, né? Então se eu não consigo estudando, eu vou trabalhar. E aí eu lembro, tá? Diego, tá? Ele foi secretário da saúde da minha cidade. Aí, olha que louco isso, pessoal, para vocês verem como é que é as coisas. Eu capotei, eu tinha 17 anos, então eu entregava de bicicleta, né? Para você poder fazer a carteira de motorista, você tem que ter mais de 18 anos. Então eu tinha 17, o que sobrou era uma bicicleta, tá? Então eu entregava jornal, e aí teve um dia, domingo de manhã, que eu capotei. Eu estava descendo, o jornal, ele entrou na roda da bicicleta e eu capotei. Aí eu fui pro hospital, né? Eu lembro que passou um cara ali, ele me ajudou e tal. Fui caminhando até o hospital. Fui lá no hospital, né? Aí o médico me atendeu, tudo, né? E, enfim, me prescreveu uma medicação para dor e mandou embora, né? Mandou embora, aí beleza. Aí eu tive um deslocamento da clavícula, né? Depois eu tive que ir no ortopedista, enfim. E aí o ortopedista que eu fui, ele falou o seguinte para mim, falou que eu ia ter que fazer fisioterapia. E aí eu fui
é com esse fisioterapeuta, o nome dele é Diego. E aí depois ele virou secretário de saúde, né? Inclusive quando eu passei em medicina ele veio falar comigo. E aí naquela época, tá? Quando eu tava lá entregando o jornal, 17 anos, ele falou o seguinte pra mim: Léo, tu quer sair da miséria, tu quer sair da pobreza? Beleza. Só que trabalhando vai ser muito difícil, porque tu vai vender tempo. Tu não vai conseguir. Hoje tu é novo, tem 17 anos, tu consegue trabalhar em 3 lugares. Mas e depois? O que tu vai fazer, né? E aí foi ali que ele implementou a sementinha. Pô, tu vai ter que estudar, né? Então eu tinha essa dualidade. Pô, vou estudar medicina, nunca que eu vou conseguir, né? Aí depois que como eu fazia academia e tal, aí que eu comecei a pensar na educação física, né? Pô, vou tentar esconder aqui, vou botar a medicina embaixo do pano, aqui embaixo do tapete, e vou tentar educação física, né? Então foi essa a mentalidade que eu tive, né? E aí fui fazer educação física. Só que depois, né? Aí eu me senti depressão, não gostava do curso, né? Gostava só da fisiologia, da anatomia. Foi ali que eu tive a certeza que era a medicina que eu queria. Só que daí, então assim, quando você escolhe algo pela escassez e não pelas possibilidades, no longo prazo vem a frustração. Então eu escolhi educação física pelas escassez que eu tinha, não pelas possibilidades. E aí fiquei frustrado, né? Fiquei deprimido. E aí depois eu falei, cara, eu não vou... Eu tava com 21 anos, né? Eu falei assim, no terceiro ano da educação física, tá? Aí o que acontece? Eu pensei o seguinte, cara, eu vou ter que pelo menos tentar. Entendeu? Eu pensei assim, eu pelo menos tenho que tentar. Eu não posso morrer sem tentar isso, sem ir lá e tentar esse sonho, sabe? Então eu pensei assim, eu vou ter que pelo menos tentar. Aí eu fui lá, cancelei a matrícula da faculdade e comecei a estudar. O que eu fiz, Matheus? O que eu fiz, meu querido? O que o vestibulando faz? Ele quer medicina, ele tem que estudar. Estudar não é adquirir conhecimento. Estudar é ver videoaula, fazer questões, fazer um resumo colorido, comprar cronograma. Não é isso que é estudar? O conceito de estudar não é isso? Não é adquirir conhecimento. Estudar é ver videoaula, cronograma, fazer cursinho. Todo mundo que passa faz cursinho. O que eu fiz? Fui fazer isso. Aí eu lá, com 21 anos, cancelei a matrícula da faculdade, que era um FIES, ou seja, tinha uma dívida no banco. Então tinha essas duas pressões, né? Mas eu falei, cara, pelo menos eu tenho que tentar. Pelo menos. Para mim, se eu morrer, pelo menos eu tentei. Aí, Matheus, olha que louco, cara. Comecei a estudar, tu não aprende, né? Tu vê a videoaula, tu entende 5%, e aí passa a semana 2, semana 3, semana 4, e tu não entendeu nem o que tinha na primeira semana. Aí vem a física, vem a matemática, vem a química, tu acha que aquilo é grego, que é de outro planeta. Tu sobe teu cortisol, começa a dormir mal, o sono é onde acontece a memória, não memoriza, e aí fica naquele looping, né? Aí chega na hora de fazer questões, você tem medo, você é inseguro, você não faz simulados, não simula as condições do dia da prova, e aí passa mês, e aí vai chegando próximo da prova, você vai ficando mais ansioso, fui lá, fiz a prova e reprovei, né? Reprovei. Entendeu? Então, assim, desenvolvi depressão. Aí eu tinha trancado a faculdade, né? Tinha trancado a faculdade, uma dívida no banco, não tinha passado em medicina. E aí nessa época eu estava desempregado, eu trabalhava na academia, eu estava desempregado. E aí eu pensei, pô, cara, eu sou um fracassado. Eu não consigo, eu sou burro, eu sou incapaz. Por que eu não? Aí eu trabalhava, daí depois eu voltei a trabalhar para uma outra academia que eu trabalhava, né? Sempre, depois do entregador de jornal, eu saí do entregador de jornal, depois sempre trabalhei em academia. Trabalhei, acho que umas 5 academias, tá? Por causa da educação física, consegui estágio e tal. E aí eu ficava, eu tinha muito estudante de medicina que ia nessa academia, né? Porque aqui na minha cidade, na época, tinha 2 faculdades de medicina. Então tinha muito estudante de medicina que ia nessa academia que eu trabalhava. E aí eu ficava pensando, cara, por que eu não? Eu vi os caras lá fazendo medicina, tudo, e eu pensava, por que eu não?
Por que que eu não posso? Por que que eu não consigo? Por que eu não? Eu ficava nesse questionamento, sabe? E aí, daí no outro ano eu fiz 22 anos, né? Fiquei um ano inteiro com depressão, não consegui estudar, não consegui evoluir, né? Então aquele cursinho baratinho lá que eu tinha comprado, aquele cronograma, aquelas coisas, fez eu ter depressão. E aí eu ficava assim, cara, mas por que que eu não aprendo com isso? Por que que eu sento ali para estudar e não saio do lugar? Não evoluo? Por que eu não? E aí no outro ano, né? Eu comecei a estudar, eu pensei assim, cara, aí eu voltei, né? Eu tinha desistido, pensei, vou fazer outra coisa, vou fazer psicologia, vou fazer nutrição, vou fazer outro curso da área da saúde. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar mais uma vez, né? Vou tentar de novo. Só que daí eu tava com 22 e eu ia fazer 23, né? E aí eu pensei, cara, eu não tenho tempo. Eu tenho que mudar a minha vida logo. Eu não tenho como eu ficar 3 anos aqui. Aí eu comecei a estudar, só que o que eu fiz? O que eu fiz, pessoal? Repeti o mesmo comportamento, né? Olha que insano. Eu sabia que não dava resultado, o que eu fiz? Vou fazer cursinho. Fui lá, assinei uma plataforma online com videoaulas e uma de questão, comprei um cronograma e comecei a estudar. Aí o que acontece? Olha que louco. Chegou ali, passou 30 dias, passou 60 dias ali do meu estudo, eu pensei assim, cara, tá errado isso daqui. Tá errado isso daqui, eu preciso mudar. Eu estou estudando errado, tem que mudar meu estudo. E aí foi aí que eu tive uma sacada, né? Eu pensei, cara, eu preciso modelar os melhores do mundo. Quem são os melhores do mundo na medicina? Estados Unidos, Harvard. Aí eu fui ver como é que os caras estudavam. Fui estudar neurociência. E aí foi que eu desenvolvi o método Atleta da Mente. E quando eu desenvolvi o método Atleta da Mente, eu descobri que eu não era burro. Mateus, eu não era burro. Entendeu? Quando eu apliquei o método Atleta da Mente, isso era mais ou menos a metade do ano. Então eu perdi tempo. Foi inútil o meu estudo com videoaulas, meu estudo com questões. Se você está aqui e você aprende com videoaulas, parabéns, tá? Se você passou em medicina vendo videoaulas, parabéns para você, tá? Eu não funcionei, eu não tive resultado com isso. E aí, eu não queria ficar 3 anos, Matheus. Eu queria passar o quanto antes, cara. Eu queria realizar meu sonho, eu não tinha tempo a perder. Eu tava com 22 anos, eu pensei, cara, 3 anos de cursinho, 3, 4, 5 anos até passar, né? Mais 6 de faculdade. Eu pensei, cara, eu tenho que acelerar esse processo. O que eu faço para acelerar esse processo? E aí, era mais ou menos ali, em abril, foi ali que eu pensei, cara, eu preciso aprender com os melhores. E aí eu comecei a estudar neurociência, comecei a ver que o Brasil era o pior do mundo em educação, comecei a ver que eu não aprendia, né? Eu descobri que eu não aprendia é porque o método não funcionava, entendeu? Eu descobri, Matheus, que a culpa não era minha, que eu tinha me sentido burro, que eu me sentia preguiçoso, que eu me sentia um fracassado, porque eu não aprendia, só que quando eu comecei a aplicar esse método, olha que louco, Matheus. Quando eu apliquei esse método, né, que é um método científico, chamado Atleta da Mente, quando eu comecei a treinar a minha mente, comecei a usar técnicas de aprendizagem eficientes, que são comprovadas neurocientificamente, eu tive assim, é como se eu estivesse dirigindo um Fusca e agora eu estou dirigindo uma Ferrari. Foi assim, foi assim. Eu comecei a estudar, assim, do nada. Eu aprendi a física, eu memorizava as fórmulas, eu sabia fazer as questões, eu entendia o raciocínio. Então, assim, eu tive um salto quântico. Então, qual que foi a minha maior dificuldade? Foi o fato de eu ter estudado de forma passiva, com o método tradicional, com a escola. E a neurociência, ela mostra que a escola, o método tradicional, não funciona. Ver videoaula não funciona. Tem vários estudos científicos mostrando isso. Então, se eu pudesse voltar no tempo e eu tivesse um método Atleta da Mente, eu não teria sofrido tanto, né?
Então, assim, hoje, por exemplo, Matheus, eu tenho alunos que passam em medicina estudando 55 dias, 60 dias, 4 meses, 6 meses na federal, entendeu? Por quê? Porque os caras usam um método científico, um passo a passo que é baseado na neurociência da aprendizagem. Então, a minha maior dificuldade, e eu quase desisti por causa disso, foi por causa da escola.